Boa tarde a todos, o meu nome é Washington, eu falo da belíssima cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Este é um canal cultural que pretende tratar de literatura, em especial poesia, mas não só ela, falaremos de prosa também, bem como tratar de música clássica, erudita em geral. Nesse sentido, há 2 dias, eu postei um vídeo aqui no YouTube, na verdade um short, em que eu declamava a bela poesia de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Sublime, né? Isso é muito bonito. E postei o vídeo, fui fazer outras coisas. Mais tarde fui verificar que ele tinha sido muito bem aceito. Inclusive minha mulher veio e me falou: puxa, gostei do vídeo, hein? Ficou bonito. Eu fui checar e realmente muita gente tinha visto, né? Tinha até tido compartilhamento. Estava sendo um sucesso. Sucesso esse entendido dentro dos limites de um canal cultural, né? Vamos ter isso em mente. Daí eu falei, cá com meus botões. Eu não posso deixar esse momento esmaecer, né? Não posso deixar morrer esse assunto. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o tema, né? No meio do caminho, sobre o poeta Carlos Drummond. Só que nesse novo vídeo que está sendo feito agora, eu não vou só declamar. Eu vou discutir com vocês as razões possíveis que levaram o poeta a escrever esse poema. Há 3 ou 4 razões possíveis para ele ter elaborado essa bela obra. E vamos direto a elas, né? A primeira razão que muitos dizem é que, como poeta modernista que era, Drummond, assim como todos de seu movimento, faziam uma oposição ao parnasianismo, que havia sido uma escola literária anterior. Não anterior ao modernismo em sequência, né? Não, porque no meio do caminho, né, entre o parnasianismo e o modernismo teve um movimento literário muito importante, que foi o simbolismo, que no Brasil nós temos um nome de Cruz e Souza, por exemplo, né? O grande poeta catarinense, que escreveu, entre outros, Missal e Broquéis. Lá encontraremos a belíssima poesia Antífona. Também há outros nomes, eu posso citar aqui Alfonso de Guimarães. Mas eu não vou tratar de simbolismo agora, neste momento. Mas mais para frente, mais para o futuro, eu farei um vídeo sobre Cruz e Souza. É minha pretensão, tá? Daí eu tratarei com mais profundidade o assunto. Então, os modernistas, em oposição aos parnasianos, eles falavam que os parnasianos se preocupavam muito com a forma do poema e muito pouco com a poesia em si. Já eles, modernistas, tinham por objetivo se preocupar mais com a poesia e nem tanto ou não se preocupar com a forma. Drummond, como todos os poetas modernistas, né, especialmente sua geração, Drummond é da 3ª geração de poetas modernistas. Ele não é daquela primeira geração de 1922, da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. Ele é de uma 3ª geração. Esse poema é de 1927, ele publicou em 1928. Né? Então, Drummond, ele também faz essa oposição. E ele vai escolher logo, ele não fala aqui no poema, mas provavelmente ele fez uma oposição direta ao Olavo Bilac, que é um dos expoentes do parnasianismo no Brasil. Não é? Note-se que Olavo Bilac também tem um poema com o mesmo nome, com o mesmo título, No Meio do Caminho. No meio do caminho, Drummond. No meio do caminho, Olavo Bilac. Lembremos que os modernistas falavam que
Os parnasianos se preocupavam muito com a forma e pouco com a poesia. Vamos ler o poema de Bilac, No Meio do Caminho, e vamos ver se isso é real, né? No meio do caminho do Olavo Bilac. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoados, e a alma povoada de sonhos eu tinha. Será que não há poesia nisso? Será que é só forma? Não, não é verdade. Há poesia nisso, há beleza. E muita. Então, para mim, a crítica ao parnasianismo não é assim tão sincera, mas não vou julgar, tá? Fato é que Drummond, como todos os poetas modernistas faz, também participa dessa oposição aos parnasianos. Essa seria a primeira razão que pode ter levado Drummond a escrever No Meio do Caminho. A segunda razão é fazer uma homenagem a outro grandioso poeta, Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Na Divina Comédia, essa obra é dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. No começo do Inferno, na primeira parte da Divina Comédia, Dante Alighieri, bem no começo, tem uma frase que é o título desses 2 poemas de Drummond de Bilac. Prestem atenção. Inferno, canto 1, início. No meio do caminho desta vida me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Em toscano arcaico. Toscano é o idioma da Toscana, ali de Florença, onde vivia o Dante Alighieri, onde ele escreveu, né, também chamado de florentino. Mais tarde, o toscano tornou-se, com a unificação da Itália em 1862, tornou-se o idioma oficial do Reino da Itália. Na verdade, foi imposto, né? Era o idioma dos intelectuais, ele foi imposto ao resto da Itália, né? Apesar de ter outras dezenas de idiomas, não fala nem de 10 e nem de 20. Tinha e tem muitos idiomas na Itália, né? Dialetos. E o toscano era um deles, mas tornou-se o oficial. Bem, em toscano arcaico, né, assim como Dante Alighieri escreveu, no meio do caminho, essa frase no meio do caminho, seria assim, toda a estrofe. Nel messo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vieres marita. No original sempre fica mais bonito que na tradução. Como falam os italianos, traduttore traditore. Né? Então, essa é uma das razões porque Drummond pode ter escrito No Meio do Caminho. Uma homenagem a Dante Alighieri. Eu acho que foi uma homenagem também. Entretanto, né, No Meio do Caminho também é o nome, é o título do poema No Meio do Caminho, de Olavo Bilac, que eu li agora há pouco. Então, os 2 poetas, um modernista e outro parnasiano, fizeram homenagem ao mesmo grande poeta, né, italiano, florentino, toscano, Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Então, eles podem até fazer uma oposição contra o outro, no caso, Drummond contra Bilac, porque eles nunca se encontraram pessoalmente. Bilac morreu em 1919, o poema de Drummond é de 1927, publicado em 1928, né? Então, essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade, a terceira razão, é que Drummond casou em 1925. Daí ele e sua esposa tiveram o primeiro filho em 1927, Flávio Drummond. E, infelizmente, desgraçadamente, a criança viveu só meia hora
né, e faleceu. Isso provavelmente, com toda certeza, foi uma tragédia na vida do casal. E não há por que não se pensar que esse poema pode ter sido uma homenagem ao filho morto, né? Porque observemos. No meio do caminho tinha uma pedra. Vamos prestar atenção na palavra pedra. Drummond teve uma perda com a morte do filho. Se observarmos melhor, com mais atenção, vamos ver que pedra e perda se escrevem com as mesmas letras. Só troca a posição. Se ele fez isso mesmo, ele usou uma figura de linguagem chamada hipértese, que é trocar letras, trocar de posição letras e fonemas, querendo dizer, escrevendo uma palavra, mas embutido ali, inserido ali, uma outra ideia, né, de uma palavra que se escreve com a mesma letra, mas quer dizer outra coisa. Então pode ser que a pedra aqui seja a perda de Drummond. Mas não é só isso. Há outras indicações. No meio do caminho tinha uma pedra. Sabemos que é possível verificar, só pesquisar, que a expectativa de vida em 1927 e 1928 no Brasil era de 50 anos para homem, um pouco mais para mulheres. Drummond, quando escreveu esse poema, tinha em torno de 25 anos de idade. Então, se a expectativa de vida era 50 anos, e Drummond já tinha 25, ele estava na meia-idade, né? No meio de sua existência. Então é bem possível se ler, no meio do caminho tinha uma pedra, é bem possível se ler como na meia-idade tive uma perda, não é? No meio de sua vida, no meio da minha vida, eu tive a perda do meu filho. Isso é alicerçado pela frase do verso seguinte: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ou seja, com 25 anos, eles já se achavam um homem velho, né? Isso é interessante, porque eu acabei de fazer 60, eu ainda estou forte, estou tranquilo, né? Mudou, né, de 1927, 28 para cá, a expectativa de vida aumentou bastante, né? Mas no tempo do Drummond era isso que tínhamos. Então é possível que Drummond queira se referir a isso. Na meia-idade eu tive uma perda. No meio da minha vida eu tive uma perda. Não é? No meio do caminho eu tive a perda do meu filho. No meio do caminho tinha uma pedra. Puxa vida, isso é interessante, né? E a quarta possibilidade que ele levou o poeta a escrever o poema talvez seja aquela de todos nós, de qualquer um que tome conhecimento desses versos e leia ou escute. No meio do caminho tinha uma pedra. De cara, ele já vai associar isso a obstáculos. Ele vai entender, e com muita propriedade, que no meio do caminho, né, no dia a dia nós encontramos percalços, obstáculos, que temos que vencer para superar esses obstáculos e nos superarmos também. Cada um tem uma cruz para carregar. Eu acho que isso é muito válido, eu acho que é um entendimento também muito apropriado, com o qual eu concordo. Só que eu tenho preferência pela terceira possível razão, que é a perda do filho, né? Para mim, a morte de Flávio Drummond, ela foi um acontecimento trágico para a família. Mas na pena do poeta, tornou-se também sublime, né? Trágico e sublime, ele produziu essa maravilha. Era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado.
continuem acompanhando o canal. Eu vou sempre estar fazendo coisas novas, eu vou sempre estar trazendo alguma poesia, alguma prosa, alguma música, né? E conforme for a aceitação, eu ainda posso explorar mais o assunto, como foi o caso No Meio do Caminho. Espero que tenham gostado. Se puderem comentar a respeito, acrescentar alguma coisa, eu vou ficar imensamente agradecido. E espero que fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e até a próxima. Muitíssimo obrigado por assistirem.